Ok, minha gente, já de volta, 11h26, já Vanderlei também tem que sair. Vamos ver aqui o Bake, nosso Bake Sam, que é candidato a prefeito na federação PT-PSOL. Vamos ver. Bom, bem, que eu acompanhei de fora ali, fiquei analisando a transmissão, né? Nem fiquei aqui na sala para ver o que a população estava comentando sobre os assuntos, sobre os tópicos. E eu percebi que há realmente muitos temas que o Teresópolis quer ver resolvido, quer ver mudança, quer ver uma Teresópolis diferente, né? De fato, o teresopolitano quer ver de fato, não quer ouvir falácia. O teresopolitano, acredito, que não queira ver isso que tem acontecido, essa trocação de farpas que um fez, outro deixou de fazer, que todos nós, cidadãos teresopolitanos, sabemos do que eles foram e do que não são capazes. Então, acredito que a gente participou desse momento para poder tentar construir uma política voltada também para os nossos territórios que jamais entram dentro dessa política, que são as nossas periferias, nosso interior do município, que andam tão esquecidos. Eu falei aqui a federação PT e PSOL não. É PSOL e Rede, PT e PV. São duas coligações, duas federações. Agora é federação PT e PV, PSOL e o Rede, que é o partido, né? Que é um partido, Rede. E os quatro estão juntos, né? Que são partido de esquerda e aí estão apoiando a candidatura do Bake. O Bake é um líder comunitário, veio lá do bairro Santa Cecília. Eu conheço o Bake aí de muitos anos, né? E está aí tentando, na sua tentativa de ser prefeito. O Bake vem amadurecendo o discurso, né? Ele foi muito bem no debate, ele tem uma noção do que ele está falando, né? E você sente muita legitimidade no que ele fala, porque ele é realmente dessa origem, né? Ele tem a vivência. Ele não é apenas aquela pessoa que mora na periferia e ouve falar dos problemas da periferia. Ele entende os problemas da periferia e fala com propriedade. Eu vejo muita legitimidade no discurso dele. E falou o que tinha que falar no debate. Expôs as suas ideias, né? Defendeu a esquerda nos momentos que ela foi atacada, com certa sabedoria. Então, e teve uma elegância nas respostas às perguntas que não deixou ninguém sem resposta, os debatedores com ele, né? Foi uma boa participação a dele. Eu também gostei. Aliás, eu gostei muito do debate, né? Em todo sentido, mas o Bake teve uma participação até nas legal. bravatas que ele emplacou, até nos gracejos que ele fez, ele foi feliz, porque foram pontuais, não foram agressivos, né? Porque essa coisa, o debate é isso, é enfrentamento, é mexer mesmo, é apertar na ferida do outro, né? É para isso. Mas tem que ser feito com elegância. Você nunca pode abandonar o respeito. E o Bake, mesmo nos momentos de gracejo ou de bravata, essas bravatas, esses gracejos foram feitos com respeito. Né? E quer saber? O negócio da cadeirada lá em São Paulo, todo mundo está gostando daquilo ali, Vanderlei? A cadeirada ela lavou a alma da política brasileira. Tá todo mundo gostando daquela cadeirada. Eu gostei da cadeirada. Achei muito importante, foi importante, porque o tal do Marçal precisava de ser escovado e a cadeirada fez isso, porque nenhum dos concorrentes dele tem competência de palavra para combater. O cara é um coaching formado, ele é internacional. Ele é muito bom. Ele é muito bom na arte de enganar. Então ele precisava de alguém que uma cadeirada desmonta tudo isso, né? É o riso, né? Que você dá para um cara que está sério. Essa foi a cadeirada, né? Tem coisa que você desmonta de uma forma... Mas deu uma derrubada no Datena. Sim, também com uma opção bem complicada para São Paulo, né? Mas colocou ele no páreo de novo. Ele estava sendo alijado, ele estava fora do processo. Ele ia ficar fora do processo. Mas ele já saiu do páreo outra vez. São Paulo é muito imóvel, né? Uma coisa eu posso te garantir. São Paulo vai escolher de novo o pior. É uma característica sempre, né? Mesmo quando tem a opção, a oportunidade. Eu fico abismado como o São Paulo chegou a escolher Covas, por exemplo, que foi um grande político, né? Foi por acaso, tá? Porque normalmente é sempre uma coisa ruim que se elege. Principalmente nessas eleições de prefeito, né? Para a Prefeitura de São Paulo, parece que esse período forja alguma coisa entre a eleição de governador e a de prefeito, que sai alguma coisa ruim como opção. E aí o eleitor se encanta com aquilo. Vamos ver uma segunda entrevista? Pode colocar para a gente aí, Gilberto?
Bom, Alex, eu acompanhei o debate de fora, vendo ali a população participando, e realmente foram muitos temas que tiveram repercussão, porque mostra que o Teresópolitano realmente tem anseio de que se apresente propostas, né? Então fala como é que foi essa participação, de poder apresentar ideias, de construir uma Teresópolis diferente. Acho que o cidadã teresopolitana pode observar quem tem propostas, quem verdadeiramente tem interesse em Teresópolis, quem aparece aqui como oportunista ou quem tem uma trajetória passada que foi contra, na verdade, o interesse público. Eu quero dizer o seguinte, eu sou ficha limpa, eu tenho uma vida ilibada, eu coloquei a minha reputação à disposição dessa cidade e quero trabalhar. O debate é muito rico, é muito caloroso, às vezes não dá tempo de falar de tudo, né? Eu quero dizer aqui às mães atípicas, às pessoas com deficiência, que essa é uma luta que eu estou travando e que vou estar junto com elas nessa luta por dias melhores. Quero dizer aqui aos protetores da causa animal que nós vamos criar a Secretaria Municipal de Direitos dos Animais, Direito e Bem-Estar dos Animais, e quero dizer, mais do que nunca, que nós precisamos trabalhar para gerar emprego e renda, porque o maior programa que nós podemos gerar para essa cidade é emprego e renda. E terminar aqui agradecendo ao secretário Rodrigo Abel, ao governador Cláudio Castro, ao prefeito Vinícius Clausen, por todo nosso apoio aqui numa relação republicana, ao contrário de outros que têm outro tipo de postura, e dizer que mesmo que a gente possa, às vezes, ser diferente, eu e o prefeito, mas nós temos uma coisa em comum. Nós dois não somos ladrões, nós dois não fomos condenados nem acusados de corrupção. Então acho que esse é o recado que está dado. E dizer à população, a escolha agora é sua, está nas suas mãos essa escolha. Não vai em bandeira, não vai em carro de som, não vai em plástico no carro, vai naquele que pode ter verdadeiramente capacidade de administrar Teresópolis e pode fazer mais de maneira honesta e transparente. Porque o grande recado que eu quero dizer é o seguinte, quem rouba não faz. Ok, tá aí. Esse é o Alex Castelar, partido pelo PL, candidato pelo PL. E, Alex, as pessoas continuam ainda confundindo muita coisa. Ah, não sei quem é. Alex é de Teresópolis, nascido em Teresópolis, sempre viveu aqui, só que ele trabalha no Rio de Janeiro. Mas é um garoto aqui de Teresópolis. Eu digo garoto, Alex tinha 17 anos quando eu entrevistei na Rádio Teresópolis pela primeira vez e falei, você tem futuro político. E dali ele seguiu a carreira política dele, né? É daqui da nossa cidade. Outra coisa que diz, Alex é comunista, independente ou não de ser, ou de não ser, de ser comunista, não estou entrando nessa área. Alex não é um cara, não é comunista, né? E é candidato junto com mais 4 candidatos. O Alex, ele teve uma boa participação no debate, teve uma missão difícil, né? Ele tinha 2 adversários que combatia no debate, né? Ele tinha que focar... Que combatia com ele no debate, né? Então, ele não era, é um bate-bate, não é mais debate, né? Mas ele tinha essa necessidade de fazer o enfrentamento com o Leonardo e necessariamente com o Júlio, até diante de umas coisas que vêm acontecendo ao longo da campanha, que não eram previstas, né? Não estavam previstas que acontecessem. Ele reclamou no debate que estava sendo roubado, estava tendo seus candidatos comprados por outras candidaturas, né? Então, ou seja, é uma condição que já faz esse debate ficar diferente para ele do debate anterior, que ele tinha um alvo só, né? Então ele tinha 2 ali para combater. Mas fez de forma bastante incisiva, né? E ele tem um domínio da fala, o que ele fala tem início, meio e fim. Isso é muito importante em alguns candidatos, outros não têm, não conseguem concluir o raciocínio e fica confuso, né? Você falar uma coisa que, explicando, já fica difícil das pessoas entenderem, né? Imagina quem não consegue concluir o raciocínio. E ele concluiu todos os seus raciocínios e fez as falas que tinha que falar. Tem uma dificuldade de campanha, né? Ele carrega uma cruz muito pesada, que é o apoio da máquina. Isso é muito ruim numa cidade onde o governo vem mal avaliado, fica difícil, mas ele tem sobrevivido a isso. Defende o prefeito que apoia ele com certa elegância e defende o governador e o Rodrigo Abel com muito respeito. Isso é muito louvável, né? O governador foi quem primeiro acreditou na candidatura dele. No primeiro momento, só ele era candidato de si próprio, e depois o governador assimila a candidatura dele e dá o suporte, coloca ele como um elemento importante da política em Teresópolis. Então, teve uma boa participação. Não se pode reclamar do seu comportamento ao longo do debate. Vamos ver mais um candidato? Bom, Júlio, eu acompanhei de fora, né, ali vendo a transmissão por alguns dos canais nossos, e vi que as pessoas realmente debateram muitos temas, muitas ideias.
pontuaram assuntos, tem que falar disso, tem que falar daquilo. Mostra que o Teresópolis realmente tem anseio de proposta, de mudanças, né? Sim, quero agradecer que acabou que foi cortado ali no final, meu parceiro, fiel de luta, meu vice-prefeito, doutor Maurílio, que tem sido um amigo e um parceiro incansável para a transformação da nossa cidade. Hoje pudemos debater ideias, debater melhorias. Sabemos que nossa cidade passa por um período muito desgastante, a cidade não está legal, está bem deteriorada. E assim, a gente vai se doar ao máximo para a gente poder transformar de verdade a vida das pessoas. É deixar de lado. Ultimamente, tem feito muito a prefeitura de balcão de negócios. E estão esquecendo de cuidar das pessoas. Por isso, gente, eu peço com muito carinho, com muito amor no coração, avalie. O dia 6 vai representar os próximos 4 anos. Não dá para errar mais, não dá para retroceder mais. Dia 6, vote. Júlio Rocha e Dr. Maurílio, 36, uma Teresópolis, se Deus quiser, restaurada e bem diferente. Esse é o Júlio Rocha, que ele é irmão da prefeita de Guapimirim, da prefeita Marina, que é candidata à reeleição lá em Guapi. E o Júlio, ele é nascido aqui em Teresópolis, tem uma casa ali em frente ao Hospital São José, ali no Jardim Cascata, e ele vive entre Guapi e Teresópolis. Ele é deputado estadual, vive entre Guapi e Teresópolis, lançou a sua candidatura aqui por ter o domicílio eleitoral agora, nos últimos anos, aqui em Teresópolis. Então ele lançou sua candidatura a prefeito em Teresópolis, Júlio Rocha, tendo como vice Dr. Maurílio. O Júlio, entre os 5 candidatos, é o menos conhecido, né? Ele era o menos conhecido e ele teve uma aparição muito boa no primeiro debate, no debate da diversidade, onde ele foi o menino travesso com as pedras na mão, né? Então ele atacou doidado, fez uma boa aparição, o que não pôde ter esse mesmo exercício nesse debate, porque ele já virou alvo também, né? Vendo a questão ali, os entreveros que andaram acontecendo entre ele e o Alex ao longo da semana anterior, fizeram com que ele fosse alvo também. Então, isso deu um tom diferente para a participação dele no debate. E de sobra ainda ele levou umas escovadas também do Bake, que tinha, nos momentos, emplacou umas falas ali, né? A questão da roda gigante, a questão de outras... O Bake fez umas apertadas nele, então ele acabou ficando complicado para ele. Num certo momento, ele andou reclamando do debate em si, reclamou da imprensa, o que é uma deselegância muito grande. Reclamar, a pessoa não tem ideia do que é organizar um debate desse, um envolvimento de reuniões, de estrutura, de gasto, né? Então, um candidato falar mal do organizador, seja a OAB ou seja o Diário, é uma deselegância muito grande. Mas ele deu seus pulos, falou o que tinha que falar e não conseguiu atacar como conseguiu da vez anterior, até porque a dinâmica do debate era mais democrática. Esse debate, ou seja, todos tinham a possibilidade de ter uma participação muito igual, bastando apenas a capacidade de cada um de se exprimir. Então ele não foi tão bem como no debate anterior, mas fez uma boa participação e conseguiu explicar coisas meio que, seja negando ou seja confirmando, ele conseguiu responder até algumas coisas complicadas sobre ele, sobre essa coisa dele ser teresopolitano ou não, né? O Júlio, ele nasceu em Teresópolis. Ele não é natural de Teresópolis, né? Ele nasceu aqui, como todos nasciam antigamente, já que Teresópolis tinha um hospital, maternidade muito bom, na época do Hospital das Clínicas, isso lá nos anos 70, 80, né? Final de 60, já que foi que surgiu o Hospital das Clínicas. Então, essa coisa dele ser de Guapimirim cria uma situação de uma candidatura meio que incomum, né? Mas tão também incomum quanto o surgimento dele como uma opção diferente das outras candidaturas que nós temos aqui. Então, não se saiu mal de todo, não. Teve a participação como deveria ter. Agora, a gente já poderia ter tido um candidato de Guapimirim no passado, tá, gente?
Porque eu trabalhei lá, fiz um trabalho durante mais de um ano Nelson do Posto, né? para o Nelson do Posto. Queria ser candidato aqui. E o Nelson estava se preparando para ser candidato em Teresópolis. Ele ia, inclusive, já mudar o domicílio eleitoral dele. Eu sei porque eu trabalhava com ele, eu não trabalhava na prefeitura. Eu fazia um trabalho para ele que era o Conexão Guapimirim, um programa de televisão que passava aqui em Teresópolis e passava em todos os lugares, aonde você ia em Guapi, tinha esse programa. E o Nelson estava se preparando para ser prefeito aqui, para ser candidato em Teresópolis. Isso é muito comum nas Só que cidades. ele morreu. Isso é muito comum nas cidades da Baixada, nessa né? trajetória ele morreu. Isso é muito comum nas cidades da Baixada, o prefeito de uma cidade vai para outra, eles andam por ali, né? Você vê o pessoal de Duque de Caxias, a Narma, mulher do Zito, né? Veio para ser prefeita em Magé, o Nelson do Poço saiu de Guapimirim, prefeito, e foi para ser prefeito em Magé. E, na verdade, quando a gente fala de Magé, Guapimirim e Teresópolis, nós estamos falando do mesmo lugar, porque tudo isso era um município só, né? Tudo isso era uma freguesia só lá atrás. Magé, Guapimirim, até pouco tempo pertencia a Magé, e Teresópolis também pertenceu a Magé, o seu maior território, que é o primeiro distrito. A cidade de Teresópolis, que é o primeiro distrito, pertencia a Magé. Segundo distrito, não. Segundo distrito tem terras mais ligadas a Petrópolis, e o terceiro distrito, até 1901, pertencia a Nova Friburgo, que é Vargem Grande, Vieira, Venda Nova. Essa região não era de Magé, era de Nova Friburgo anteriormente. E o Nestor, que foi administrador do Hospital das Clínicas durante muitos anos, foi prefeito em Magé e não conseguiu ser candidato em Teresópolis. É interessante o Nestor, né? Porque o Nestor foi prefeito em Magé, mas naquela eleição ele poderia ter sido candidato em Teresópolis, em Magé ou em Guapimirim. Ele era uma figura tão emblemática na política regional, sim, por ter sido o diretor desse hospital. Era o Hospital das Clínicas, na época do Nestor. O Hospital das Clínicas hoje é maior do que foi na época do Nestor. Mas naquela época ali, ele era a figura principal do hospital, né? Então ele criou uma imagem tão boa de saúde com qualidade para Teresópolis, que ele, representando a saúde em Teresópolis, poderia ter sido candidato em Guapimirim e ganharia, porque ele atendia todo o povo de Guapimirim. Ganharia inclusive mesmo. Lá atrás, o Júlio, quando a mãe dele veio para ele nascer em Teresópolis, porque Teresópolis a região era a referência de maternidade. E é pena que isso não ocorre hoje. Você vê, a demanda principal da população hoje é saúde. As pessoas querem melhor atendimento na saúde, quer hospital, querem exames mais rápidos, né? A demanda das pessoas hoje, a demanda da população de Guapimirim, Magé e Teresópolis é a saúde, que hoje está muito pior do que era naquela época do Nestor, quando você tinha o Nestor se projetando como uma referência da política em função de ser o gestor do Hospital das Clínicas em Teresópolis. Eu tenho um comercial agora, Gilberto. Se tiver, pode botar o comercial, que a gente ainda faltam 2 candidatos aí que a gente tem que mostrar. Não pode deixar de mostrar. 11h44, se for comercial, podemos?